Esse framework aqui ele foi criado por mim mesmo, eu criei. Comecei a criar um projeto pessoal em junho do ano passado. Porque quando a gente está construindo alguma aplicação em PHP, alguma coisa assim, a gente às vezes sente necessidade de, sei lá, uma pequena ajuda. Às vezes você vai codificar muita coisa repetida, conexão com o banco, você cria um arquivozinho lá, connect. Quando a gente aprende PHP, a gente quer lá, conectar com o banco, cria um arquivo em PHP. Só que os frameworks vieram para isso. Eles tiram toda essa carga complexa que você tem para criar em todas as aplicações e jogam no framework. E você só usa as bibliotecas. É bem mais simples trabalhar com o framework do que trabalhar com PHP puro. Porque o PHP tem uma fama, uma má fama. O pessoal fala o quê? PHP não escala, PHP não é bom para aplicar aplicações multicorporativas. E assim, os frameworks vieram para provar exatamente ao contrário. O PHP pode escalar. O Facebook ainda é todo em PHP, para quem não sabe. O Facebook ainda é todo em PHP. E é uma língua que só uma camada de interpretação. Ele é Java e ele é Java nos serviços. Eles fizeram uma camada de serviço atrás, que tem duas camadas de serviço REST, uma em Java e uma em Python, que eles criaram. E tem o PHP que é toda a área de frente. E se conectando com o MySQL para fazer bancos de hash tables. O MySQL deles só serve para colocar tipo valor e dado. Não serve mais para nada, porque banco relacional quando ele escala não é bom. E framework em PHP ele veio justamente para isso, para facilitar. Então, falar um pouquinho sobre mim aí. Eu programo desde os 15 anos. Eu não sou muito velho, porque esse pessoal aqui já tira onda. Eu tenho 20 anos. Programo desde os 15, comecei a programar com VB. Não sei se alguém já programou aqui com VB. VB, depois para VB.NET, C Sharp, F Sharp e PHP, que foi o que eu me apaixonei muito. JavaScript. Trabalho também agora, desde o ano passado, comecei a aprender HTML5, CSS3. E trabalho com alguns frameworks, tanto de JavaScript quanto de PHP. O jQuery, o Cake PHP, o WeFramework também, que é outro framework de PHP, Symfony e o Easy. Então, o que a gente vai abordar hoje aqui? O que é o Easy? Certo? Por que a gente utiliza ele? Por que não utilizar os outros, que já são tão renomados assim? Quais são os requisitos para você rodar ele no servidor? Todo mundo aqui conhece o que é MVC? Algum projeto, padrão MVC de design? Você já conhece, então bom. Vou explicar então já. Segurança, cache, coleções, internacionalização e localização. Para a gente criar aplicações multilínguas. Então, o framework o Easy, ele é um framework hoje que eu criei, né, como eu tinha falado. Ele tem aí um ano, vai fazer um ano agora, em junho. E ele foi baseado no Spaghetti, que era um framework brasileiro, um dos únicos que tinham aqui. Hoje, atualmente, os tops de frameworks brasileiros só tem 3 que eu conheço, e são famosos. E o Spaghetti era um, só que por falta de contribuição da galera, ele desabandonou. Foi abandonado e desandou mesmo. Infelizmente, ele era um projeto muito bom, mas infelizmente não teve apoio da comunidade, cancelado. E o Cake PHP é um dos frameworks em PHP muito famosos também, só que ele é internacional, ele é dos Estados Unidos, é um pessoal lá da Califórnia que faz ele e mantém ele. Ele é show de bola, muito bom mesmo no framework. Me baseei nos dois e criei o quê? O que eles não têm, eu vou bater em cima e vou criar. O que é difícil de fazer com eles, eu chamei de Easy porque é fácil, vai ser fácil trabalhar com esse. Por que utilizar? Ele é extremamente fácil de configurar. Você baixar o framework no site, você baixou ele, colocou para rodar em produção com alguma aplicação sua, você não precisa configurar muito. A maioria dos frameworks, como o Zend, quem trabalha com Zend, tem que configurar muita coisa para fazer ele rodar. E ele trabalha com os arquivos que a gente chama de YML, que ele é um arquivo hierárquico. Eu vou mostrar ele aqui, eu vou fazer uma aplicaçãozinha para vocês. Integração com qualquer banco de dados. Eu tenho um asterisco aqui, porque hoje em dia o banco de dados em cada esquina tem um novo. Então, ele conecta com MySQL, com SQL Server, com Oracle, com Postgres e assim por diante. Adota boas práticas de programação, de padrões de projeto. Todo mundo aqui já trabalhou com orientação objeto? Já?
beleza. Vocês não vão ter muito problema. O MVC, vou explicar aqui o que ele é. O MVC é um padrão de design que foi criado, que a comunidade adotou para todas as linguagens, é independente de linguagem, é um conceito. E funciona como? Model seria a nossa abstração de toda a camada de dados. Tudo que a gente vai fazer, lógica, validação de dados, que vem no formulário do usuário, a gente joga para o model, ele processa aquilo, coloca num banco e recupera para você. Isso é o model que faz. Ele serve para a gente tirar, por exemplo, às vezes no PHP a gente coloca consulta SQL quando a gente está aprendendo dentro do arquivo PHP de HTML. Isso não existe mais, não é legal. Para aprender academicamente é óbvio que tem que ser assim, é procedural mesmo. Mas quando a gente trabalha com orientação a objeto, é legal separar as coisas. Então, ele trabalha com model, com controller, que é o que vai trabalhar com as requisições do usuário. Eles vão receber todas as requisições do usuário que o cara passa na URL, o controller pega, processa aquilo, joga para um model processar. E a view é o nosso HTML, puro lá, que vai mostrar para o usuário alguma coisa. Trabalha com Object Relational Mapping. O que é isso? Mapeamento objeto relacional com banco. Todo mundo sabe que banco ele é relacional. E é totalmente contra o paradigma de quem trabalha com orientação a objeto. Classes, objetos, a gente normalmente tem que mapear isso no banco. Às vezes você tem uma classe lá, livros, ele tem várias categorias. Isso é um objeto lá, um outro objeto dentro, isso é uma composição. Quando a gente trabalha em objeto relacional, a gente tem uma chave estrangeira que liga para a categoria e assim eles trabalham. Então a gente tem que mapear isso mesmo, para a gente trabalhar com bancos de dados relacionais. Ele trabalha isso também com bancos de dados não relacionais, ou objeto relacional como Postgres. Código orientado a objeto, framework. Se você não souber orientação a objeto, aprenda, porque é importante. 100% do código é orientado a objeto. Sei não, vou colocar 99% do código orientado a objeto. Por quê? A orientação a objeto hoje ele veio para quê? Para tirar a complexibilidade de muitos problemas que a gente enfrenta no dia a dia de trabalho. Então, vem isso aí. Possui uma camada de abstração das views, coisa que eu não achei em nenhum outro framework, que a gente trabalha com Smart. Não sei se alguém já trabalhou com Smart. Com Smart, quando a gente está aprendendo a criar PHP, trabalhar com ele mesmo, a gente trabalha colocando lá HTML, abre lá as nossas tags, e dentro daquilo a gente joga código PHP. Isso não é bom, normalmente. Principalmente se você jogar lógica lá. Só que o que acontece? O Smart ele veio para quê? Para tirar essas tags PHP que a gente coloca lá. Abre lá o sinal de maior, menor, coloca interrogação, bota PHP e bota o que a gente precisa lá dentro. No Smart não. Você bota só uma chave e trabalha com o teu código. Quem já trabalhou com .NET aqui, que conhece o Razor, é exatamente a mesma coisa. Tem helper do mesmo jeito. E possui uma licença flexível, que é a MIT, que permite você baixar teu código, você pode vender, você só não pode modificar o código sem compartilhar com a gente. Você modifica o código e compartilha com a gente. Mas você baixa o código, cria a tua aplicação, vende, e você não vai ter problema autoral com isso não. Requisito para rodar. Ele roda praticamente qualquer servidor. Mas ele pede assim, algumas coisinhas como uma Apache, é bom rodar. Ele roda no IS também. Ele roda no Apache. IS é o do Windows. É o servidor Windows, trabalho com IS. Tem que ter o Rewrite Model, que eu vou explicar o que é isso para vocês mais na frente. Permissão para usar o arquivo htaccess, quem trabalha com Apache sabe que o htaccess é o arquivo que vai deixar aquelas URLs bonitinhas. A gente vai colocar interrogação e coloca nossos parâmetros. Eu vou mostrar aqui como é que fica. E PHP 5.2.4, que a maioria dos servidores hoje, quando a gente pega uma hospedagem, eles já fornecem daí para cima. Aqui está o padrão MVC no Easy, como funciona o padrão MVC. Então a primeira coisa que o usuário vai colocar lá é que ele vai fazer uma requisição. Tipo, localhost /mivos, nossa aplicação. Ele cai no controller, que eu vou explicar mais na frente o que é. Ele vai chamar componentes. Componentes são o quê? Vamos supor que vocês querem criar uma aplicação para se conectar com o Twitter. Você vai ter que ler a API todinha do Twitter para você conseguir fazer em PHP. Não. O Easy já tem um componente lá, Twitter. Você passa só o teu usuário, uma chave, que hoje o Twitter está pedindo uma chave de OAuth, uma chave para você falar que você tem uma aplicação que quer acessar ele. Então, você só usa a API que o Easy já traz para você. Você vai colocar o nome do usuário, tua API, e lá você lá mesmo já coloca uma frase para cair no Twitter, já cai no Twitter do mesmo jeito, bem certinho. O componente veio para isso, é para ajudar. Eles são pacotes
Tem componente para Facebook, para você acessar o Facebook, para você acessar o Twitter na tua aplicação, para você acessar o que for, tem componente. E você pode criar teu próprio componente. Tem os models, que ele, logo em seguida, depois de ele carregar o controle, carregou os componentes, carrega o model, que é toda a sua lógica de negócio. Então ele pega aquela requisição, vamos supor que o usuário quer incluir alguma coisa no banco. Então você pegou a requisição do cara, o controle falou, o cara quer incluir. Então beleza, jogo para o meu model, o model trabalha lá do jeito que ele precisa trabalhar para incluir o dado. Incluir o dado, ele joga com data source. O que é um data source? É justamente a abstração para você trabalhar com vários bancos embaixo. Vamos supor que você cria uma aplicação lá, legal, rodando em MySQL. Aí teu chefe chega e fala assim, cara, eu quero agora rodar SQL Server. Pô, eu tenho que escrever toda a minha aplicação de novo para trabalhar com SQL Server. Se você usar um data source, não. Você deixa o código intacto, só tira o driver, MySQL e coloca o driver do SQL Server. Acabou. Você não mexe no teu código. E o Easy também permite você trabalhar com banco de dados múltiplos. Sei lá, um Oracle, um MySQL, um SQL Server. Bem facilzinho mesmo. No Zend é um pouco complicado. Depois de tudo isso, ele volta às requisições e com os dados que ele pegou do model, ele vai renderizar uma view para você. Ele vai renderizar alguma coisa para o usuário. Um HTML mostrando que seu cadastro foi feito com sucesso, alguma coisa assim. Esse view, ele tem elementos que eu vou mostrar na frente o que são os elementos. Tem helpers também que ajudam. Por exemplo, helper, você está lá criando o teu HTML puro mesmo, sem ajuda de nada. Aí você faz form, abre a tag de form lá, coloca ID, coloca tudo. Você faz tudo isso na mão. Um helper não. Se você usar um helper, por exemplo, de formulário, você só vai abrir uma tag lá, em PHP mesmo, ele fala form, criar. Ele cria o form todinho, aquelas tags que você faz na mão hoje, ele cria automático. Então, o teu código fica desse tamanho. Só que quando ele renderizar, ele cria tudo por trás. Vou mostrar aqui como é que funciona. Controllers. Controllers é exatamente assim que a gente declara uma classe no Easy. Como trabalha com orientação a objeto, por exemplo, livros controller. Seria o controller que vai cuidar de todas as operações que o livro tem. Livro, no caso, a gente estaria fazendo uma aplicação de biblioteca. Então, livro, o que a gente vai ter? A gente vai incluir livro, a gente vai editar livro, a gente vai excluir livro, a gente vai pesquisar livro. São 4 operações que eles vão fazer. Isso se chama actions. As actions no MVC funcionam assim. São as operações que a gente faz com o controller. Vou mostrar isso para vocês na frente quando eu fizer a aplicação. Componentes é justamente aquilo que eu tinha falado. Aos components é uma das coisas mais legais que tem. Login, quando você trabalha com login na tua aplicação, normalmente você faz o quê? Cria lá a tua conexão com o banco, você compara se o usuário logou direitinho. Se ele logou direitinho, deixa entrar na aplicação. Se ele não logou, você retorna um erro para o cara. O componente ele abstrai tudo isso. Então ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se ele está logado já. Você não precisa se preocupar com isso. Ele verifica se o cara tentou logar, logou direito, se o cara está logado, se a criptografia que está usando no banco, se é MD5, se é SHA-1, SHA-2, ele já identifica. E ele vê se o cara tem papel de permissão. Se ele é administrador, se ele é membro, se ele é, sei lá, usuário comum. E cada um pode acessar uma certa área do site. Tudo por um único componente. Você não tem que escrever nada disso mais. Componente de sessão, para você trabalhar com sessão, não trabalhar com aquele array super global de sessão que a gente trabalha. Se você ler a documentação do PHP, eles falam não use, porque não é legal você trabalhar diretamente com array super global. E-mail, componente e-mail, quem envia e-mail, recebe e-mail. Componente de upload, quem já teve dificuldade de fazer upload em Ajax, não é simples, esse componente já dá suporte. Facebook também, é um exemplo, e tem outros componentes no site, vocês podem ver. E model, justamente assim que a gente declara uma classe de modelo. Modelo é o nosso objeto mesmo, é o objeto puro, livro, que vai ter o quê? Vai ter um ID, vai ter nome, título do livro, é aí que a gente coloca a lógica do negócio. É aquela coisa que a gente aprende em Java, em criar um objeto mesmo, e depois a gente usa para instanciar. É exatamente assim. Só que a diferença é que quando você estende essa classe aqui do framework, ele já vai te dar todas as operações de inclusão no banco. Você não escreve SQL mais. Esqueça de escrever SQL. Vocês não vão precisar escrever mais. Então, só uma pergunta. Esse public name, o livro que está colocando, já está mapeando já a tabela? Porque existe o quê? Existe um padrão que o framework ele tem que saber como mapear no banco. Existe uma classe
chamada livro. E no banco existe uma tabela chamada livros, sempre no plural. Então, se você tiver uma classe, por exemplo, sei lá, tua tabela no banco é outro nome, tu coloca aqui. Ele vai mapear bem direitinho, ele vai saber qual é a tabela que ele tem que procurar para incluir, consultar e fazer tudo. Mas se não for, você pode omitir isso aqui e ele vai procurar livros no banco e vai trazer tudo. Aqui tem um exemplo de uma consulta. Pode ver que não é SQL. Mas se você fizer isso, o que ele vai trazer do banco para você? Ele vai trazer o ID do livro, vai trazer o título e o ano. E eu quero que ele só traga os livros que são do ano de 2012 e estejam ordenados pelo título. E só traga 10. Tá? Escrevi nenhum SQL. E manda encontrar tudo aqui. Encontra tudo para mim. Ele vai trazer o quê? Um array, uma lista para você com tudo. Aí você só intera sobre ela e manda mostrar. Título, livro, o que for. No caso aí você está mandando para view isso aí, né? Aqui ele seria o controller que está mandando para view. Bem isso mesmo. E aí lá na view a gente itera sobre ele e mostra o nome do livro. Vou mostrar aqui na aplicação. Validação, por exemplo. Às vezes você tem que fazer lá if título não for nulo, se não veio nulo do formulário. Se ele está setado, aí a gente, beleza, passa. Se não tiver, você retorna o erro do usuário. Isso é no PHPzão normal. Se você usar isso aqui, validate, é uma propriedade do model, você fala assim, título, ele é requerido, sempre. Então acabou, título é requerido. Ano só pode entrar no mérito. Se o cara digitar no formulário um ano, um string lá, não vem. Ele vai dar um erro e retorna para o usuário. E-mail, tem que ser e-mail, ele valida o e-mail. Se o e-mail for correto, beleza. Sigla, por exemplo, tem uma função personalizada. Você pode criar uma função para você mesmo validar suas coisas. Você cria uma função para validar a sigla do cara. Isso é a validação. Você não precisa criar if nem nada, ele já valida. Ele pega teu modelo e vê. Tá certo isso aqui? Passou? Passou. Então vamos incluir no banco. Se não passou, ele retorna para o usuário o erro. Aí ele já faz aquelas funções de security inject também? Tem SQL inject que você está falando? Tem. Quando a gente vai incluir, a gente usa livro save, por exemplo. A gente vai salvar o livro. Ele pega aquilo que vem. Lembra da regrinha de ouro que a gente viu com o Gedivan na palestra de segurança? Ele fala, tudo que vem do formulário, você filtra, porque o usuário não é seguro. Tudo que vem de fora da aplicação não é seguro para você. Pode ter algum script lá de JavaScript para tentar quebrar a tua aplicação. Então tudo que vem você filtra e tudo que sai você escapa. Por quê? Você filtrou, beleza. Aí foi para o banco. Mas alguém acessa banco lá que não seja pela aplicação. Está acessando na mão e modificou lá. Se você não escapar, ele vai dar pau. O cara pode incluir Mas aí no caso você tem a gente tem que se preocupar usando aí ou tu já colocou? Já é automático. Já colocou automático já, né? Você pode, se quiser, fazer na mão, não é automático. Já todos os dados que vem já é automático. Pronto. Isso aqui é o legal. Isso é o Smart. Quando você constrói teu HTML, quem já trabalhou com herança de template, tem muito em Java, tem muito em .NET. Você sabe o Smart 3, né? Mas ele trabalha com Smart 3. Então você cria o HTML e aqui você pode ver que não é mais PHP, o código. Ele é Smart. Ele trabalha com chave, só chaves, nada de tag HTML. Então aqui no meio, ó, eu coloquei HTML, coloquei o header, vocês colocaram o que fosse na tua aplicação. O body, da gente colocar o conteúdo no meio. Esse bloco aqui, é porque você cria uma aplicação com o teu layout, você cria um layout, e normalmente você faz o quê? Você cria lá a tua aplicação e em cima você fala include footer, header, e embaixo include footer. Para quê? Você inclui o header da aplicação lá para você não ficar repetindo nas páginas. Quando você trabalha com herança, é melhor. Porque você não precisa ficar colocando include isso aqui, include isso aqui. Você fala, aqui no meio vai vir algum conteúdo. Se vira para achar o conteúdo. Esse é o conteúdo que vai mostrar. Então eu falo, ele vai estender do layout. Vou mostrar isso agora para vocês na aplicação. Ele vai estender do layout. Ele vai criar um conteúdo. E esse conteúdo aqui, que é esse H1, vai ser colocado aqui. Quando ele gerar tudo no final, vai ser só isso aqui, em vez disso vai estar H1 no meio. Então não tem estresse. Isso é a hierarquia das visualizações. Você cria um layout para a aplicação geral, um layout padrão para todas as páginas, e todas as páginas herdam desse layout. Você não vai precisar ficar reescrevendo o código.
View Engines é porque, como eu tinha dito, a maioria dos frameworks hoje trabalham só com a engine de PHP. Você gera PHP no código. E eu falei que não é legal fazer isso. Só que aqui você pode trabalhar, se você não se sentir à vontade de trabalhar com Smart, você bota para rodar PHP, ele roda. Você bota as tags lá, PHP normal, ele vai rodar. E Twig é outra engine também, é igual ao Smart, só que ela é mais... Tem uma briga aí que falam que é mais pesada, mas eu acho que é bem paralelo aí entre o Smart. Então você pode usar 3 engines padrões e ainda pode criar a sua própria engine. Vou mostrar aqui, antes de entrar em segurança, vou mostrar para vocês uma aplicação, como é uma aplicação do Easy. Então é assim. Tem um padrão, eu criei já uma aplicaçãozinha aqui, usando o Twitter Bootstrap, para quem não conhece, é isso aí. Deixa eu voltar para cá. Bom, Twitter Bootstrap é só um layout, é um framework de CSS, para você trabalhar. A gente é programador, a gente não é designer. Então, normalmente a gente, estou falando todo mundo, mas normalmente a gente não faz design muito legal. Então, para você não perder muito tempo criando design, usa o Twitter Bootstrap. Ele já traz, isso aqui é aberto, isso aqui é o exemplo deles, eu só comecei a trabalhar em cima dele. Então, como é que funciona uma aplicação aqui no Wiki? Isso aqui é uma aplicação do Wiki. Tem uma pastinha app aqui, normal, e tem uma pasta de configurações. É aqui onde a gente vai configurar tudo na aplicação. Por exemplo, vou abrir aqui para vocês. Isso aqui é aquele arquivo que eu tinha falado no começo, chamado YAML, é o arquivo de configuração. Então aqui você seta o quê? Tua aplicação vai trabalhar com que tipo de codificação? O TF8. Qual a linguagem padrão da tua aplicação? Brasileira. O time zone que ela está usando. Onde é que está o teu servidor? Está em São Paulo. Coloquei aqui. Estamos debugando a aplicação. Quando a gente trabalha com environments em framework, por exemplo. Você está programando aqui, você quer ver os erros em PHP. Tipo, deu um erro na tua aplicação, tu quer ver isso na tela. Quer saber qual foi o erro. Só que em produção, se der um erro, tu não pode mostrar isso para o usuário. Tem que mostrar uma telinha bonitinha, falando deu erro e tal. Isso já é automático. Não precisa criar isso. É só você setar isso aqui para falso. Setou isso para falso, tua aplicação todinha já sabe. Não estou mais debugando, não vou mostrar nem o erro. Só vou logar. Vou colocar em arquivo. Vou perguntar. Toda vez que eu gerar uma aplicação, eu vou ter que fazer uma cópia do framework junto com a aplicação e botar dentro do servidor. Isso, tem um framework por fora. Sempre o framework é isso aqui. Esses são os arquivos do framework. Aqui tem demonstração. Se uma aplicação, o framework vai junto. Você tem como trabalhar com um framework. Normalmente ele vai junto. Não tem como, né? Tem um framework, eu crio a aplicação. Ao criar a aplicação, deixa o framework lá, leva a aplicação. Agora eu tenho que levar os dois juntos. Se você levar a aplicação, ela só roda em cima de um framework. Se você fizer, por exemplo, uma aplicação no Cake, só vai rodar para Cake. Tem que levar o Cake junto. Você vai usar as classes do framework se Você vai isso com base. Exatamente. Porque tem framework que ele faz o seguinte. Tem a migração. Ele gera a aplicação, ele bota umas bibliotecas rápidas que precisa, mas o framework em si você não leva junto. Você Deixa leva. lá. É, É um mini framework embutido pronto, na é isso. aplicação. É isso mesmo. Quando você Não vai é fazer assim que você gerou e morreu o framework. Ele vai junto lá, Isso, exatamente. pacotado lá no meio. Isso. Ele não vai como. Quando a gente coloca, por exemplo, em produção, a nossa aplicação, ele não leva pasta de demonstração, pasta de requirements, alguns componentes. Ele não leva, ele só leva essa pasta aqui, que é a pasta mais leve que tem. Essas são as classes do framework. Então tem tudo aqui para quem quiser baixar. São os recursos que ele for utilizar. São os recursos que você for utilizar na aplicação. Ele leva. Então aqui quando a gente seta para true, ele vai mostrar os erros, vai mostrar a exceção para você saber onde é que está o erro. Beleza, até aqui tranquilo. Aqui tem outras opções de log, tem opção de sessão. Isso aqui já são coisas mais avançadas. Você não precisa se preocupar com isso, porque já está setado. Mas caso você comece a criar uma aplicação maior, aí você tem como configurar também. Você pode setar o tempo que a sessão vai ficar durando no servidor. Ela vai durar 10 minutos, 20, 30. Para banco normalmente dura no máximo 15. Segurança, qual o tipo de hash padrão que a gente vai usar nas senhas, por exemplo, MD5, e entre outras opções aqui. Isso aqui vocês não precisam se preocupar, são opções mais avançadas, mas só para quem precisa mesmo. E aqui são as views, beleza. Vamos mostrar código funcionando mesmo. Controller, pode ver que aqui ele trabalha com aquele padrão MVC. Então o
que acontece? Tem uma pasta de controllers, que é onde a gente vai colocar todos os controles da aplicação. Tem uma pasta model, que são meus modelos, para a gente trabalhar com o banco. E tem uma pasta view, que tem uma pasta layout aqui, ó. Esse layout está bem complexo, porque ele já veio, eu já peguei do Bootstrap, para a gente não ficar criando aquela aplicaçãozinha feia. Então tá aqui, vou explicar bem direitinho como é que funciona. Mas é HTML puro. E aqui estão nossas views. Deixa eu ver se eu pego essa home aqui, ó. E aqui está a nossa view HTML também, puro. Só tem um pouquinho de Smart aqui. Então vamos criar, deixa eu mostrar para vocês aqui. Já tem um banco rodando atrás, já está lá um MySQL rodando. Vou só abrir ele aqui para vocês darem uma olhada como é que está o banco e como é que a gente vai mapear isso. Vou pegar aqui um controller padrão, quando a gente começa a aplicação, quando a gente cria a primeira aplicação no framework, o controle padrão se chama Home Controller, é igual em ASP. Tem um controller padrão, é assim que ele vem. Ele só vem com uma action chamada index, que é para quem? Estão vendo aqui que eu estou usando localhost PHPPB. Esse PHPPB aqui é só um exemplo que eu coloquei. E o que acontece? Ele acessou a minha aplicação e eu não coloquei mais nada aqui na frente. Como é que ele sabe que é para ele pegar essa página? Como é que ele vai saber disso? Ele vai atrás do home controller. Se eu não passar nada lá, ele vai. Ah, beleza, tem home controller na pasta controller? Então beleza. Tem uma action index lá? Show de bola. Se eu tirar isso aqui, ó, salvar, ele fala, não tem action index. Você não pode renderizar nada, você não tem nenhuma action para iniciar, você não está passando nada para a gente. Agora, se eu passar, por exemplo, eu tenho outro controller chamado categorias, ele acha. Por quê? Categorias existe e tem uma action chamada index lá. Então, são duas coisas padrões no framework. Tem que ter uma action chamada index e tem que ter um controller para rodar. Tranquilo. Aqui é o banco. Quer dizer, era para ser o banco. Eu sei que ele está rodando. Vou mostrar aqui no NetBeans. Então, pronto. Criamos aqui o Home Control. Depois que a gente criou isso, a gente já tem a página principal da aplicação. É essa. Não tem nada nela. Não estamos trabalhando com dados, não estamos trabalhando com módulo nessa página. Agora, como é que eu faço se eu quiser listar as categorias de livro, por exemplo? Aqui. Vou mostrar para vocês como o código fica mais lindo. Eu criei o quê? Um controller de categorias, para a gente trabalhar. Esse controller de categoria ele tem aquela actionzinha padrão lá, index. E o que eu estou fazendo? Eu estou falando aqui, these categorias, these, para quem conhece a orientação do objeto sabe que é uma instância da classe. É alguma propriedade da classe. Então, these categorias vai receber these categoria all. Por que categoria? Categoria é nosso model aqui. Ele já sabe, ele já mapeou, você não falou em lugar nenhum. Mas ele já sabe que se o teu controller é categorias, no plural, ele vai atrás de categoria. Ele sabe o que ele tem que pegar, é automático. Então aqui, ó, vou pegar todas as categorias do banco. Vocês podem ver que não tem SQL aqui. GetAll é só um método na categoria que ele vai pegar o ID, o nome e o status. Não tem SQL, você não trabalha com SQL. Mas ele pegou o quê? O ID, o nome e o status. Normal, pegou do banco. Vamos supor agora. Esse aí não é padrão não, né? Você colocou, fez a consulta na mão, né? A consulta. Não, assim na mão assim, entre aspas, né? Passou é o find. Você pode usar, por exemplo, para pegar aqui mesmo, se você quiser pegar alguma outra coisa, você faz this, categoria, find, e passa os parâmetros que você quer encontrar no banco. Se não passar nada, ele vai puxar tudo. Puxa tudo do banco. Como eu não queria puxar todos os meus campos, eu só peguei, porque não é recomendado a gente utilizar, sei lá, select asterisco, né? Vai pegar tudo do banco, inclusive o que não precisar. Então eu filtrei, eu quero só o ID, o nome e status. Beleza. Aí eu puxo aqui na frente. E como é que eu passo essa variável para eu interar lá na view? Como é que eu fiz para ele criar aquela tabelinha lá? A gente normalmente usa o quê? Um for each em PHP. A gente pega, recebe os dados de um array e faz um for each em cima disso. Então para eu passar para a view, tem duas opções. Você recebeu tudo aqui do GetAll, você recebeu tudo do banco.
todo aquele array objeto. Você pode passar através do vset. Vset é o que? Você vai setar uma variável que vai estar disponível na view. Então você pode setar aqui categorias, passar o que eu receber aqui, no caso, categoria, e aqui eu seto categorias. É exatamente a mesma coisa do código anterior. Ele vai fazer o que? Na view, quando você for dar uma olhada, você tem aqui páginas, categorias. Cada categoria aqui, ó, cada view dessa, corresponde ao quê? A uma action. É padrão MVC. Uma action chamada index, vai ter uma view chamada index. Olha aí a tabelinha. A tabelinha é essa aí. E é o for each que a gente usa. Aquela coisa que eu estou passando lá no meu controller, chamada categorias, ela está aqui disponibilizada como uma variável normal. Categorias. E para cada categoria eu vou mostrar o ID, o nome e o status dela aqui. Para cada categoria eu mostro o status. Vou explicar o que é isso aqui. Isso aqui é um helper. Então, criamos. E aqui, ó, se eu quiser editar a categoria, beleza. Ele edita a categoria, salvo, ali. Tudo isso, eu não uso código, mais do que isso aqui de código, para salvar. Não tem insert no banco, não tem update no banco. Você não trabalha com isso, você trabalha com a API do framework. Por exemplo, eu quero salvar esse usuário aqui, essa categoria. Categoria E aqui. Ela já existe. Eu vou salvar essa categoria. O código que eu vou usar para isso é só esse aqui. Edit, ele vai receber um ID, tem que saber o ID da categoria. Sabendo o ID, eu vou saber se existe algum ID, ele vai procurar no banco. Se o ID já existir, ele sabe que é para quê? Para atualizar. Se o ID não existir, ele sabe que é para incluir. Pronto. Vamos criar. Só uma questão. Aí como é que tu passou por um input hard ou passasse lá por get? Tem duas opções. Você pode criar no teu HTML, tu pode passar um input hidden lá, colocando o ID da categoria para identificar no banco, ou tu passa por get. Se você passar por get, você pega aqui, ó. Se você passar por get, você manda aqui. Você não trabalha mais com aquele array super global. Get, tá, sem post. Porque eu vi isso ali. Pronto. Porque aquilo lá não é orientado a objeto. Trabalhando orientado a objeto, a gente só pega aqui. Tudo que vier get, via requisição get, vai vir para você aqui como parâmetro. Se vocês olharem aqui, eu estou passando aqui, ó, edit 1. Como é que ele sabe que é para eu chegar nessa action? Ele vai procurar um controller chamado categorias e uma action chamada edit. E eu passo um parâmetro chamado 1. Pronto. Com isso aí ele já sabe que ele tem que cair exatamente aqui. Categoria, edit, e eu pego o meu ID, que é 1 no caso. Acabou. Com isso aqui ele já mostra para você uma view bem bonitinha, mostrando os dados que a gente vai fazer. Eu vou criar aqui o controle de livros, que só tem categoria. Vou mostrar para vocês como é que funciona relacionamento no framework, como é que a gente cria um controller e como é que a gente usa o model para a gente recuperar as coisas. Vamos criar aqui, é exatamente igual. Vou copiar essa classe aqui só para ficar mais fácil. Vou chamar ela de livros controle. Livros controle. Por que tem que ser no plural? É padrão. Padrão de MVC normalmente é maiúsculo e junto. Ele se chama camel case. É um padrão junto. A comunidade PHP normalmente utiliza isso. O Zend não. O Zend eu acho que ele utiliza separado. Pode ser. É junto também? Não é. Beleza. No plural por quê? Porque ele vai mapear isso numa tabela. Depois ele vai saber onde é que está essa tabela no banco. Aqui eu vou mudar para livros. Livros controller. Acabou. E eu vou tirar essas actions aqui essas actions eram do outro controle. Acabou. Isso aí é um controle de livros. Ele não faz nada ainda, porque a gente não tem nada para fazer com ele. Então, eu vou criar uma action aqui chamada index, que é aquela action padrão. Ela não vai ter nada aqui também.
É só para chamar alguma coisa. Com isso aqui, eu vou criar vou copiar isso aqui para ficar mais fácil também. Vou chamar de views. Isso aqui são as views. Vou criar uma view que eu preciso criar para mostrar alguma coisa para o usuário. Pode ver que sempre é com o mesmo nome, livros. Livros aqui também. O único lugar que não é no plural é o nosso objeto. O objeto não é algo no plural. A gente usa singular mesmo. Livro. Tá bem. Criei isso aqui. E no index, eu estou listando, né, aqui na categoria vou arrancar, porque esse eu copiei. Pronto, não estou trabalhando mais com aquilo lá. Acabou. Se eu tentar acessar ela agora, deixa eu só criar um modelo também. São 3 coisas que a gente sempre tem que criar: categoria, livro e modelo. Livro não pode ser no plural. Acabou. Isso aqui, se eu acessar livros, ele mostra para mim aquela view. Deixei categoria aqui, vamos alterar. Index, a gente altera para livros. Bom, ele mostra livros. Não tem nada no livro ainda, porque a gente não criou nada na tabela. Beleza. Mas ele já criou toda a estrutura que a gente precisa para trabalhar com o livro. O que o livro vai fazer? Vai incluir livro, vai editar livro, vai pesquisar livro, aquela coisa toda. São as actions que a gente vai criar. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é no livro, a gente pode fazer uma consulta no banco para mostrar os livros que estão no banco de dados. Do mesmo jeito que a categoria faz, a gente pode mostrar nos livros. Então, a gente pode criar a mesma coisa. Public function get all. Eu vou pegar todos os livros que estão lá no banco de dados. Aí, o que eu faço aqui? Você pode criar um array falando os parâmetros que você quer para a tua consulta. Quais são os parâmetros que a gente precisa? Sei lá, não quero pegar tudo do banco. Eu quero pegar o título, eu quero pegar o ID, autor. Quero pegar o título. Pronto, isso aqui tá beleza. Vou pegar só esses dois só para eu mostrar como exemplo. Peguei isso aqui. Aí eu vou falar o quê? Isso aqui são campos, né? Então eu falo fields. Ele vai receber um array de campos. E eu recebo os campos tais. Tanto ID quanto o título. Isso aqui eu estou falando para quê? Para que o framework saiba que você só vai pegar essas duas coisas. Só que você não quer escrever SQL para isso. SQL na mão é complicado. Mas tem como. Se você tiver uma consulta muito complexa, pode escrever também na mão. Basta você chamar this query. E aqui dentro, e passa o teu SQL. Select, asterisco e tal. Ele cria lá a consulta também. Do mesmo jeito. Então pronto. Já falamos que eu quero pegar todas ID. Então ele vai falar aqui this. Aqui são os métodos que a gente tem para trabalhar. Vocês podem olhar tudo aqui que tem. Você pode usar o find. Você usa model. E você fala, você quer pegar só o primeiro registro do banco ou se você quer pegar todos os registros do banco. Nessa consulta a gente só quer pegar o primeiro, ou todos. Então eu faço isso e passo minhas opções como segundo parâmetro. Tá aqui. Com isso aqui ele já retorna para você tudo que tem no banco. Você faz só return. Acabou. Ele retorna para você tudo que tem no banco. E aqui na frente você vai fazer o que? This livro get all. Bom, com isso aqui não aconteceu nada ainda. Por quê? Porque você não está retornando para a view, você só está trabalhando com isso no controle. Trabalhar no controle não acontece nada. Você pode passar aqui livros. Livros, vocês sabem que isso aqui não existe. PHP, para quem já trabalhou com métodos mágicos, quem não conhece, métodos mágicos, todo mundo sabe que PHP não é 100% orientado a objeto.
PHP tem um problema de override. Quem já trabalhou com outras linguagens, sobrescrita de métodos, sobrecarga de operadores não existe em PHP. Você tem que simular isso. Então como é que você simula? Métodos mágicos. Métodos mágicos, ele vai justamente fazer isso aqui. Você não tem uma propriedade chamada livros aqui. Você teria que ter aqui public, livros, tá, bem bonitinho. Se você não tem isso, e você fala these livros, o PHP vai olhar assim, pô, não existe essa variável na tua classe, tu quer usar como? Aí o framework vai falar, eu quero que isso aqui vá para view. E se transforma numa variável lá na view. Então aqui, no index de livros, quando eu for iterar sobre a variável, isso é smart. For each. Por que é bom usar smart? Vamos supor que eu tenho uma equipe, eu trabalho com uma equipe de programadores. Só que a galera que faz design não programa. Lá. Como é que eles são? Não. Mas a maioria não programa. Aí como é que o cara vai trabalhar? Pô, o designer faz o HTML e passa depois o programador para ele mexer. Não tem pra quê. Se você treinar um designer para ele aprender Smart, que não é programa, não é lógico, ele só vai mostrar os dados, você acaba tendo uma curva de aprendizado muito mais rápida do que você ensinar PHP para o cidadão. Ele vai aprender PHP, apesar de ser fácil, mas para o designer, normalmente ele tem também, né? Manutenção de código, justamente. Isso aqui, no final das contas, se vocês olharem aqui, ele vai gerar PHP, óbvio. Isso aqui são arquivos gerados pelo Smart, é automático. Se você abrir qualquer um desses, tem PHP. Olha o que ele gera por baixo. Aí o pessoal fala assim, pô, mas não vai ficar muito pesado rodar isso aí? Se vocês abrirem o site do smart.net, ele leva 0,03 milissegundos para conseguir renderizar, compilar. Ele compila e mostra. Então você não sente delay isso aí. Então aqui, ó, for each livros, que eu vou chamar, ele tem a mesma sintaxe do PHP, vou chamar de livro, aí eu posso iterar sobre ela. Eu vou chamar de livro aqui. E aí ele vai fazer o quê? Eu fecho o for each, que eu tenho que falar onde é que acaba o loop, interação. Pode ver que a orientação direta é 100%. Você vai iterar sobre isso aqui. Eu quero mostrar o que aqui? Eu quero mostrar, deixa eu pegar esse TR aqui, TH. E eu quero mostrar aqui TR. E eu quero mostrar aqui dentro meu livro. Meu livro ele é o quê? Ele é um objeto. Como é que a gente trabalha com objeto em PHP? Livro, e a gente acessa a propriedade assim, livro ID. Não é ponto igual na maioria das linguagens. Trabalha justamente com essa setinha aqui que indica que ele é uma propriedade ou um método da classe. Acessou isso? Beleza, acabou. Você já acessa o livro. Ele já cria uma tabelinha do livro. E aqui embaixo a gente colocaria o quê? Nome também. Nome não, título. Você até agora não escreveu SQL. Então você não precisou se preocupar. Se vocês veem, é uma aplicação que já tem as operações básicas aqui. O que acontece? Você não durou o quê? Um dia você consegue criar uma aplicação dessa, ou menos, talvez 24 horas. 36 horas você cria uma aplicação completa, com autenticação, com usuário e tudo. Então, em menos de 2 dias, você consegue criar uma aplicação para algum cliente teu, com framework. Faz no PHP na mão. Se você não for um viciado daqueles loucos que vira a noite, toma café e vai até sabe Deus quando, mesmo assim você ainda cria uma aplicação, tá vendo? Você ainda cria uma aplicação insegura, porque você não vai ter filtragem, não duvidando, claro, da capacidade de nenhum programador aqui, mas é muito mais complicado você trabalhar com PHP na mão do que você trabalhar com framework, porque você trabalha com a ajuda de biblioteca. Quer acessar Twitter? É a mesma coisa aqui. Quer acessar um Twitter? Você poderia só falar o quê? Vou usar um componente aqui, ó, public components. E vai ser um array de componentes. Então eu falo o quê? Eu quero trabalhar com Twitter.
Se eu fizer isso, o framework já vai saber que você vai ter uma variável chamada Twitter. Acabou. Essa variável você pode fazer o quê? Autenticar, que é authenticate. Bom, isso aqui você vai passar teu usuário no Twitter, tua senha e tua chave de aplicação que o Twitter tem. Com 3 coisinhas você se autenticou, você fez login lá na API do Twitter. O que você pode fazer? Depois você pode falar o quê? Is Twitter de novo. Twitter aqui. E você fala post. E ele vai fazer uma postagem lá. Lá, não sei o quê. Se você olhar no Twitter, ele faz a postagem lá no Twitter. Mesma coisa para Facebook. Se você olhar a API do Twitter por baixo, ele te dá um código desse tamanho, umas 4, 5 classes para você usar no teu PHP puro mesmo. O que é pior. Sempre trabalhar com PHP puro é mais difícil. Mas tem gente que gosta mesmo. Fabiano adorava até conhecer o Wii. Aí você gosta até não conhecer. Você gosta até você não conhecer o framework. Depois, no começo normalmente é um pouco difícil. Para quem nunca teve contato, por exemplo, PHP orientado a objeto, você olha assim, pô, o que esse cara está falando? Tem umas coisas aqui que eu nunca nem vi. Né? Só que isso é prático. Se você olhar, tem uma documentação, está na net aqui, se tiver eu mostro para cá. Se tiver na internet, a gente vai pegar aqui. Tem uma documentação no site. Esse é o site do framework, easyframework.net. Ele foi todo feito em cima do próprio Easy, lá. É HTML5, aqui que eu estou usando, CSS3 e o Easy por trás. Uma aplicaçãozinha tranquila, isso aqui é o site normal. Aqui tem a palestrinha lá do Gedivan, que deu naquele dia. Tem a palestra que eu dei em 4 semana passada também sobre o Easy. Para fazer download, vai aqui, Downloads Framework, na internet ajudar. Você tem a opção de baixar, aqui 3 áreas, 1.4, que é a versão mais antiga. Hoje a gente está na 1.5.2, que é a versão atual, estável, que você pode usar para todas as aplicações. E se quiser usar também para a aplicação a versão beta, eu não recomendo colocar em produção. Mas a beta ela vai trabalhar com o quê? Sempre o ciclo de vida da aplicação que a gente trabalha, a gente lança um beta para o público testa. Hoje esse framework tem mais ou menos 100, 120 pessoas usando. Aqui, ele é local. Então, o pessoal baixa, olha o beta e fala, pô, legal, tá, tem coisa nova aqui. Então eu vou usar, eles testam e falam, beleza, está rodando tudo ok. Aí eu pego e coloco em produção. Vou falar, agora essa é a versão estável, e a gente pode usar ela como produção. Normalmente, quem já trabalhou com versionamento aqui sabe que quando a gente coloca a versão 5 para 6, normalmente a 6 tem que dar suporte para 5. Tá? Isso se chama retrocompatibilidade. A Apple não faz isso. A Apple não faz isso não, muito bem observado. Mas basicamente nos frameworks é assim que funciona. Você lança para 1.6, ela tem que dar suporte para 1.5. Imagina você escreve a tua aplicação na 1.5, sei lá. Lançou 1.6 tem uma coisa nova lá que tu quer. Aí eu falo, pô cara, não vai dar para usar. Porque eu só uso 1.6, você vai ter que se reescrever a tua aplicação. Não, ele dá retrocompatibilidade. Só que, se eu colocar aí, por exemplo, 2.5, já era. 1.5 não roda mais. Porque as versões grandes, que a gente chama Major Versions, são essas. Quando a gente coloca 2, significa que a 1 não é mais compatível. E tem que migrar para 2. Você vai ter que mudar um pouco no seu código. E quando a gente muda só a média, aqui, que é a do meio, a gente não se preocupa com o código, ele vai rodar. E vai rodar normalmente melhor. E aqui no final é só as questões de conserto de bug, alguma coisa que deu no código. É por aqui que a gente faz. Esse é o site para quem quiser baixar depois. Voltando para cá, no slide, quer dizer, falar um pouco sobre segurança. Como é que funciona a segurança no Easy. E aí vai entrar o SQL Injection. Todo mundo sabe o que é SQL Injection? SQL Injection, por exemplo, tem um formulário de login lá no teu site, bem belezinho. Aí tem lá usuário e senha para você colocar no teu login. Só que aí o cara, cidadão esperto, programador de PHP, chega lá e fala, pô, vou colocar um SQL aqui, vamos ver se rola. Aí o cara vai fazer o quê?
uma caneta. Pronto. O cara vai colocar o quê? No usuário, o cara vai escrever or é o quê? Uma sintaxe do SQL. Qualquer coisa que tinha antes na aplicação, or 1 igual a 1. E bota 2 tracinhos. Isso é SQL Inject. Por quê? Ele vai saber. Qualquer coisa que a aplicação vai colocar em SQL, ela vai olhar assim, pô, peguei o negócio do usuário lá numa rede super global chamado, sei lá, post, a gente pega, aí eu vou passar aqui do usuário e fecho meu negócio. Isso aqui vai pegar esse valor. Quando ele jogar no teu SQL, no teu select lá, select qualquer coisa lá no banco, pronto, usuários, where, o que ele vai pegar? Where isso aqui, where or, se ele fizer where or, lascou. Ele vai procurar o que? Ele vai procurar where usuário igual ao que eu passei. Ele vai procurar or aqui. Or 1 igual a 1. Então no SQL Inject, quando o cara faz isso, ele vai digitar qualquer coisa aqui ou 1 igual a 1. Sempre vai ser verdadeira essa expressão. Em matemática a gente sabe que a expressão é sempre verdadeira. Porque 1 é igual a 1. Em computação. 1 é igual a 1. E esses 2 tracinhos é comentário em SQL. Então ele vai fazer 2 tracinhos. Tudo que tiver para lá vai virar comentário na tua aplicação. Se tiver para lá não vai cortar mais. Então Já tem um bug no banco de dados. Muito programador PHP trabalha assim. Se você não trabalhar, claro que não é a maioria, mas isso aqui é SQL Injection. Por quê? Os caras vão ter esse código. Já era desde 99. Mas o programador, a maioria não trabalha. Ele vai fazer o quê? Principalmente quando a gente aprende a programar, o cara, pô, já sei programar PHP, vou vender site, velho. Vou vender site. PHP pegou uma fama por isso. Porque qualquer sobrinho de cidadão aí estava aprendendo PHP. Mas isso tinha em SQL serve para os bancos também. Tem, sempre tem. Por isso que os frameworks vieram para ajudar. Porque, no caso aqui, essa coisinha que ele vai atribuir isso a uma variável U, por exemplo, de usuário. Ele só vai colocar aqui U. O que vier de post, cai aqui. Não pode. Isso em PHP é completamente errado. Por isso que, quando a gente trabalha com framework, ele não deixa você trabalhar com inserção direta no SQL de dados. Porque o cara passar isso aqui no teu site, no teu login, ele vai logar. Ele vai logar, inclusive vai logar como administrador, porque 1 igual a 1 não existe nível de permissão. Ele não vai saber, não é usuário. Ele vai logar e vai logar como administrador. Aí você quebra a tua aplicação. Então o que a gente trabalha? Sempre filtra os dados, para não acontecer isso. Se você filtrar o dado, você pode falar no PHP o quê? Toda vez que chegar um array post, você não deixa vir coisa desse tipo, SQL. O que vier como palavra-chave SQL, como script, uma tag de script, ele filtra. Ele vai tirar isso e vai deixar só string, só isso aqui que sobrou. Ele não deixa filtrar coisas erradas. Então ele usa filtragem já por dentro, escape de dados, que é justamente aquela coisa. Você inclui um dado no teu banco, aí alguém chegou no teu banco por fora, por outra aplicação, ou o cara logando no banco mesmo, e mudou e colocou um script lá malicioso. Se você não escapar esse negócio, vai o script lá. Não veio por formulário, veio direto do banco. Como é que você vai saber? Como é que você vai garantir isso? Geração e validação de token, para quem trabalha muito com token ou ID único, chave primária, ele gera token automático aqui também, para quem quiser. Criptografia padrão, que seria MD5, SHA-1, são as criptografias do próprio PHP que já existe. E trabalha com criptografia de cifras, é uma criptografia sua. Pode usar 64, 128 bits ou 55, 256. 256 é a mais recomendada. Só que tem gente que fala que deixa a aplicação muito pesada. Se você criptografar 256 e colocar no teu banco, vai saber string do tamanho desse quadro gigante. A segurança para acessão, quando você usa aquele array super global lá, session, você está acessando a sessão do servidor diretamente.
No manual do PHP ele fala que não é recomendado, porque você pode manipular a sessão, não é legal. Você não está trabalhando com a API do PHP mesmo. Então aqui ele já trabalha, você não tem que nunca acessar assim. Mas assim, no final das contas vai criar uma sessão e vai guardar para você qual é a diferença. Qual a diferença de usar uma rede super global e usar a API do PHP? A API do PHP, por exemplo, você usa assim. É uma função chamada session ou underline member. São duas APIs que ele usa. Isso aqui, por exemplo, você acessa lá no teu rede super global, aqui o nome da tua sessão. Para pegar algum dado que está em sessão. Se você acessar aqui session, o nome, por baixo dos panos, lá no manual do PHP, os caras falam, é criptografado, vai para um cookie, ele cria o cookie, criptografado, para não dar problema de hijack, né, que eles falam que é atentado à sessão. Alguém tentou fazer alguma coisa. Então ele não deixa, ele vai criptografar. Se alguém tentou alterar aquele arquivo, ele destrói o arquivo, o cara aberta a sessão. Aqui não. Se você usar isso, a sessão fica aberta mesmo. A sessão fica aberta. Sessão aberta, o cara mudou o cookie, mudou a sessão. Quem quiser ver, por exemplo, acessar, aperta F12 quem usa Chrome aqui quando acessar o Facebook. E tenta procurar uma coisinha chamada SID, que é o Session ID do PHP. Como o Facebook usa PHP, você tem como ver isso. Eles usam sessão essa de criptografada. Se abrir, vai estar lá, criptografia desse tamanho. Agora pega um site e usa só Session. E um sitezinho teu usa só Session. E vê se está criptografado. Não vai estar lá perto. Só sempre criptografa automático. Então, o que mais tem? O OAuth, que é o protocolo novo de segurança aí, para quem quer criar aplicação social, como Facebook, Twitter, essas coisas, usa o OAuth. Proteção contra SQL injection, que eu já tinha falado. Proteção contra cross-site request form. Quem assistiu a palestra de Ivan aqui já sabe. É um novo tipo de ataque que está acontecendo, que é o CSRF, que usa muito aí. Eles estão pegando, por exemplo, ganhei um carro, aquela propaganda, ganhei um carro, é a maior porcaria que os caras inventaram. Porque por trás, às vezes, tem um PHPzinho rodando lá, e ele vai usar a tua requisição para invadir algum site. Então ele tenta usar você como terceiro. Ele fala assim, clique aqui para você ganhar tanto. Então você clica e automaticamente ele usa a tua requisição para incluir alguma coisa no banco, ou para jogar algum script malicioso no banco da tua aplicação. Foi o que o Jedivan falou naquela palestra. E é um problema. Cache. Como é que funciona cache? Todo mundo aqui já trabalhou uma vez com cache. Alguém já trabalhou? Já trabalhou com cache. É bom. Legal. Cache é o quê? Quando a gente cria uma aplicação, cache do Smart, para quem trabalha com a aplicação PHP, aquela má fama novamente, PHP não é escalável, não é bom para criar aplicações de, sei lá, mais de 100 mil usuários. É bom, basta você saber como usar. PHP puro, no script. PHP não é linguagem de container, como ASCII e como Java. É uma linguagem de script. Então você tem que tomar alguns cuidados. Linguagem de script normalmente ela é mais rápida para ler. Você lê muito rápido o PHP. Só que tem um problema um pouco de segurança e de cache. Porque o script, vamos supor lá que você tem uma variável estática. Todo mundo sabe que a variável estática lá da orientação objetos, sabe? A variável estática é uma variável que vai estar sempre disponível para todas as instâncias daquela classe X lá. Essa variável, quando você trabalha em .NET, ela é guardada num container, fica lá ativada até o container morrer. O container do .NET seria o quê? Seria o servidor, onde estaria lá a página ASCII ou o próprio Java, estaria lá. Então fica lá no container armazenado. Próxima vez que você acessar o mesmo script, você não vai ter que recarregar o script. Ele já acha a instância da variável estática e traz para você. PHP não. PHP ele vai ler o script do começo ao fim, em cada requisição do usuário. Vai se tornar mais lento, óbvio, com certeza. Aí como é que a gente faz para otimizar isso? Cache. Vai cachear quase tudo. Você vai fazer o quê? Aqui no Easy, você tem a opção de fazer cache por Memcache, que são servidores, uma máquina gigantesca específica só para cache. Você não coloca mais nada lá dentro, é só cache. Essas são a grande sacada do Facebook. Eles usam o Memcache para tudo. Por quê?
Memcache é um cache que fica em memória. Ele carrega o script de uma leva tempo. Muito tempo, ele cancela o teu cache e você recarrega aquilo. A próxima vez que você acessar vai ser muito mais rápido. Por quê? Porque ele trabalha com cache. Então ele coloca os arquivos de cache do banco, por exemplo, peguei todas as informações do meu profile lá no Facebook. Vou armazenar isso em cache. E a próxima vez que eu quiser recuperar isso, eu vou recuperar do cache. Não vou fazer outra consulta no banco, não. A regra também de qualquer aplicação web, principalmente web, tenta acessar o mínimo possível o banco. E se acessar o banco, abra a conexão, faça o trabalho, fecha a conexão. Se você deixar aberta a conexão, cada usuário que acessar a sua aplicação vai abrir uma conexão. Imagine se você deixa aberto isso. Fica aquele gargalo, teu servidor cai, teu site cai tudo. Como é que a gente usa o cache no Easy? Simples, isso aqui é uma consulta no banco, daquele mesmo jeito. Vou colocar aqui um exemplo qualquer de post de um blog, por exemplo. Então, eu quero que essa função aqui, esse método, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os posts mais novos do banco de dados. Aí eu vou ler aqui. Se tiver no cache, aqui eu leio o cache de posts e coloco uma variável chamada result. Aí eu falo, se não tiver nada nessa variável, se ela estiver vazia, nula, então a gente vai entrar no banco, vai fazer a consulta e vai escrever em cache. A próxima vez que eu acessar isso, eu vou recuperar o cache, ele vai ver. O result está vazio? Não está. Então beleza. Então pula isso aqui e retorna. Só result. Você pulou toda a consulta do banco. Só nisso, você já economizou aí 50% do trabalho do seu servidor. Você não foi lá no banco pegar mais nada, só pegou em cache. Cache é justamente isso. Agora tem o perigo do quê? Você querer estourar. Você querer colocar tudo em cache. Pô, se ele faz isso é mágica, né, velho? Vou colocar tudo em cache. Não faça isso. Por quê? Não sei se alguém já enfrentou esse problema, pelo menos em sites. Você acessa alguma coisa lá, atualiza alguma informação, e quando você vai dar um refresh na página, está a informação antiga ainda. Por quê? Está em cache. Se ele não, por exemplo, ele não limpou o cache para você, ficou o cache antigo, mesmo você já tendo atualizado alguma coisa. Aí é um problema. Você tem que saber controlar cache. Aí existem duas maneiras que faculdade nenhuma ensina, é só prática. Existem dois níveis de cache que a gente tem que trabalhar na aplicação web. É o cache leve, que é para quê? Ele é um cache volátil. Ele é cache, mas ele é volátil, ele muda. E o cache pesado, que é o cache que vai ser para armazenar consultas muito pesadas que são pouco requisitadas. Vamos supor aqui, sei lá, acessar o perfil do usuário lá no Facebook. É muito comum o pessoal fazer isso no Facebook, acessar o perfil do usuário. O que vocês acham? Acho que não. Justamente. Está no blog de engenharia do Facebook. O Facebook usa Memcache para coisa pesada. Por quê? Muito raramente você vai acessar perfil do povo para ler o perfil todinho. Então ele joga isso no cache pesado, que não vai ter muita alteração. E agora pronto. Quem usa aquela, sei lá, todo mundo usa, que é para ver o quê? As novidades do povo postando. Aquilo está em cache. Só que aquilo está num cache muito volátil. Então, de vez em quando, pode ver que, sei lá, o cara fez alguma alteração no comentário lá no Facebook, ele não alterou ainda para você. Ele está lá. Ele usou um cache muito volátil, mas se você recarregar a página de novo, ele coloca. E gera um cache novo. Isso são caches de 2 níveis. O Facebook trabalha com 2 e está querendo trabalhar com 3 agora. Não sei porquê, que é o cache de médio. Os caras se fudem. Coleções. Coleções não é uma coisa que tem em framework PHP muito comum assim. Coleções para quem já trabalhou com... Então, quem aqui é do terceiro período? Ninguém? Quarto? Bom. Já viu C Sharp? Não. Passado? Coleções, já viu alguma coisa? Beleza. Coleção em PHP não existe. PHP não trabalha com coleção. Por quê? Não faça a mínima ideia. Os caras não querem implementar coleção porque eles falam que não é o paradigma do PHP, que é uma linguagem de script. Tudo bem, mas tem como você simular a coleção. Aí, eu não achei nenhum framework no mercado, nem internacional, nem nacional, que trabalhe com coleção. Aí que eu tirei uma sacada, que eu vou criar uma coleção, vou criar um melhor arquivo de coleções. Então você pode trabalhar com coleção de livros, de sei lá. Para não trabalhar com array puro, trabalha com objeto. É melhor, sempre melhor trabalhar com objeto. Você pode criar uma coleção
de livros, de categorias, de posts, de qualquer coisa. Você pode trabalhar com hash table já, sem precisar fazer aquele array, chave e valor, array, chave, valor, array, chave, valor. Trabalha com uma coleção que já faz isso para você. Inclusive, ele identifica a chave do jeito mais rápido. Então, você não tem que ficar fazendo for each dentro do teu array. O hash table resolve esse problema. Você só fala, eu quero essa chave aqui, me dê. Agora, como tu vai me dar, não interessa. Trabalha com lista também, para quem quer trabalhar muito com um objeto. Normalmente, quando trabalha nas .NET ou Java, a gente trabalha muito com lista, array list ou lista. O hash table é melhor porque você trabalha com array na mão. É melhor trabalhar com hash table. E list para trabalhar com objeto. Tem um objeto. Caso dispensar isso, fazer for each, vai fazer por baixo, faz por baixo. Dispensa você fazer for each. Só não você só não diz o objeto chave, né? Você já economizou. Já economizou. Isso. Usa muito aquela parada de estrutura de dados, de árvore. Usa aí. Usa árvore em array. Então você não precisa se preocupar em fazer for each mais não. Ele faz ali com hash table. Object Collection é outro tipo de coleção. Eu criei 4 coleções para se trabalhar com PHP. Eu acho que é o suficiente. Mais para frente pode ser que surja mais. Criando sua coleção. Coleção é o quê? Uma coleção de objetos. Você tem vários livros. Para não construir um array com vários livros, você constrói um objeto com vários livros. Então, collection. Basta você fazer livro, collection, collection. Extenda de collection. Acabou. Já tem o livro. Então, como é que você faz para adicionar um livro na coleção? Faz aqui. Livros é igual a new collection. E faz livros, add, new livro. Acabou. Passa um novo objeto de livro. Com isso aí, ele já guarda esse livro lá bonitinho para você na lista dele. Tem remove, tem add range, que é para adicionar vários objetos de uma vez. Tem vários métodos para você usar. Tem o get, que você pega o objeto puro. Então, facilita bastante. Internacionalização e localização. Alguém já, sei lá, trabalha mesmo com PHP hoje em dia? Trabalhar. Fora você, com ninguém. Para quem trabalha com PHP, sabe que às vezes o cliente quer um site com, sei lá, cara, eu quero um site aí com 3 linguagens. Como é que tu faria hoje? Tu criaria 3 sites iguais para, sei lá. No meu caso tem que ser, né? Tem gente, né? Tu criaria 3 sites iguais, um em inglês, um em português e um em alemão. Aí você faz uma modificação em português, vai ter que modificar em inglês e alemão, todas as vezes. Para evitar isso, foi criado internacionalização e localização, que é o quê? Você deixa um site único, só que esse site, se você alterar uma configuração, ele vai saber que vai virar inglês, ele vai saber que vai virar alemão, chinês, o que for, em português. É bem simples. Se vocês olharem aqui, ó, acho que... Deixa eu ver se dá para mostrar. Inglês. Já está em inglês. Não fiz nada. Bem rapidinho. Alterou a linguagem. E se a gente vê nos sites hoje, coisinha simples, é fácil de fazer. Não é tão simples. Se for fazer com PHP na mão, não é tão simples. Você vai ter um trabalho do caramba por trás. Então, como é que você faz? Você pode usar isso aqui. No PHP, quando a gente usa essa funçãozinha aqui, que é underline, são 2 underlines, e abre parênteses, e coloca uma string aqui dentro, o PHP vai saber que essa string ela vai ser internacionalizada. O que é isso? Ela vai estar disponível para tradução. Então, quando a gente cria alguma coisa lá no PHP, a gente coloca aqui, string internacionalizada. Quando eu chamar ela com a configuração falando assim, eu quero ela em inglês, vai ter um arquivo de tradução lá, que vai falar, beleza, então eu achei essa chave aqui, eu vou puxar ela em inglês, porque o cara está pedindo em inglês. Aí ele traduz para você. Claro que é você que traduz no arquivo, não existe mágica de tradução, não é Google Tradutor. Mas ele vai procurar um arquivo que tem a tradução. É esse arquivo aqui. Tem uma pastinha chamada Loqueio. E aqui eu estou preparando o site para quê? Para estar em 2 linguagens. São 2 arquivos diferentes. Você não precisa escrever 2 sites, basta 2 arquivos de tradução. Aí ele vai falar o que aqui?
Em português, ele coloca esse arquivo regenerado automático. Você não precisa escrever isso aqui tudo não, senão é doideira. Aqui, ó, ele tem um ID. Não sei se vocês podem ver. Ele vai olhar ID. Por favor, digite seu nome. Embaixo está a tradução disso aqui. Na aplicação, em algum lugar lá da aplicação, tem aquele parênteses com esse nome, com essa coisa aqui. Please enter your name. E embaixo vem a tradução. Então quando eu falar, eu quero português, ele vai procurar essa chave e vai trazer a tradução. Em inglês não precisa, porque o site por padrão ele é em inglês. A internacionalização serve justamente para isso. Então, você não tem estresse em reescrever vários sites. Eu, quando comecei a trabalhar com PHP, teve um cliente de Natal que pediu para fazer o site em 3 idiomas: português, inglês e francês. Então, beleza, né? Se a gente não perder o cliente, a gente fala, beleza, faço. Oxi, por que não? Porque é chinês, eu faço também. Agora eu fiz 3 sites diferentes, 3 arquivos. Aí coloquei um em português, um em inglês e um em francês. Ela pediu uma alteração no português, tinha que alterar no inglês, tinha que alterar no francês, e era um problema. Mas isso foi nos primórdios. Não, aqui é só aquela estrutura de pasta. Onde é que a gente muda? Como é que a gente pode falar assim, pô, eu quero inglês na minha aplicação? Tem 3 formas. Se você não falar qual é a linguagem padrão da aplicação, ele vai pegar a linguagem do navegador. Se o navegador usar inglês, ele vai tentar traduzir o site todo para inglês. Se o navegador usar português, todo em português, assim por diante. Tem como você setar uma linguagem padrão, que é aquela que está lá naquele arquivo de configuração. Você pode setar aí, por exemplo, para PTBR, ou para inglês, ou para francês, ou o que for. E ele vai tentar achar uma tradução para isso. E tem outra forma que é muito utilizada, acho que em todos os sites, em seção. Você coloca a linguagem na seção. Você fala session write, escreve lá na seção PTBR. Acabou. Isso aí ele já vai saber, pô, o cara quer trabalhar com inglês. Isso é bom porque, sei lá, 3 usuários diferentes, cada um de um país. Se você setar uma linguagem padrão, os 3 vão ver a mesma linguagem. Se você colocar na seção, é a linguagem que o cara quer. Então, um na Alemanha acessa em alemão, um nos Estados Unidos acessa em inglês e um aqui acessa em português. Sempre na seção é bom. Pronto. Como baixar o Easy, já mostrei lá, easyframework.net. E aqui embaixo, não sei se alguém aqui já trabalha com versionamento, que são, já, ótimo. Git. Git é um repositório de código que a gente coloca os códigos lá, online. Para quem quiser ver todas as classes do Easy, basta acessar esse endereço aqui. git.com/lesinformatica/easyframework. Lesin Informática é minha empresa de desenvolvimento. E quando abrir, vocês vão ver. Pronto. E ele vai mostrar para vocês todos os códigos. Então, tudo que eu modifico, tudo que esse cidadão vai modificar, que ele vai trabalhar comigo também no framework, tudo que modifica a gente joga no repositório online. Por quê? Quando vocês forem baixar, vocês vão baixar sempre a última versão, a mais estável. É assim que trabalha com versionamento. Porque versionamento, quando a gente vai, por exemplo, eu modifiquei um arquivo, Rodolfo aqui, ele está na casa dele, olhou assim, pô, cara, já tem uma atualização desse arquivo, não preciso reescrever. Ele baixa a atualização do Git e está lá. O Git é isso aqui, ó. Tá todas as classes do framework estão aqui. Elas ficam todas aí. Então você tem como acessar todas as classes aqui. Ó, coleções, cache, o núcleo da aplicação. Para quem tem curiosidade, quiser ver o núcleo, é assim que a gente escreve. É uma classe bem grande, bem complexa. Mas para quem está começando a orientação objeto em PHP, é ideal. É bom estudar bastante isso aqui. Créditos aí do Smart, Spaghetti, que infelizmente caiu, Cake e as camisas. Flávio não compareceu, mas na palestra que eu dei sábado, no FUSOL, lá em Patos, o Paulo Braga, tá com a camisa aí. Flávio surpreendeu a gente com uma camisa do nada, que a gente ia dar uma palestra lá e eu gostei bastante, eu coloquei os créditos para ele também. E é isso aí, galera. Então, does anybody speak Portuguese in this course?
Because none of us speak Portuguese until now. Yeah. Do they speak Portuguese? Yes, I think so. Obrigada. Eu só queria saber se vocês falavam português, porque até agora eu não... Porque aqui é um Vocês silêncio, a vocês classe falam gosta de português aí. silêncio, aquela coisa toda. É toda uma concentração. Não, mas é a linguagem mesmo, que eu não vi o português ainda. Você começar a falar Essa é português. minha mãe, pra quem não está entendendo assim. Legal. Jogada. Legal, coisinha. Pois é, quem quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail aqui. Esse slide vai estar disponibilizado no slide share, na comunidade do Easy e aqui na sede da faculdade. Ledes Informática é minha empresa, desenvolvimento, faço site, faço sistema web, consultoria também. E o site do Easy é isso aí, galera. Sem mais nada. Valeu. Já ganhou.